Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, onde o passado, o presente e o futuro do futebol goiano se encontram. Neste mês de junho, o Vila Nova fará 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Eu vou trazer para vocês quais são eles e também qual é, no meu entender, os objetivos, as metas coloradas para estes duelos. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é um prazer tê-lo por aqui. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever. Nosso canal rumo aos 10 mil inscritos. Deixe o seu like, a sua mensagem, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui em nosso canal. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine, e o WhatsApp 99402 7562. Neste mês de junho, o Vila Nova e os demais participantes da Série B estarão em campo pela 11ª, a 12ª, a 13ª e a 14ª rodadas da competição. Então, vamos conferir quais são os jogos do Vila e depois eu vou fazer uma análise sobre as missões coloradas diante destes adversários. Olha só, os jogos do Vila neste mês: dia 9 contra o Criciúma, fora de casa; dia 13 diante do América, esse jogo em casa no Anésio Brasileiro Alvarenga; dia 22 fora de casa outra vez contra o Amazonas, lá em Manaus; e fecha o mês no dia 28 fazendo o clássico contra o Atlético, clássico no Anésio Brasileiro Alvarenga. Então, 2 jogos em casa, 2 jogos fora de casa. Em casa com América e Atlético, fora de casa contra Criciúma e Amazonas. Os 4 adversários do Vila neste mês de junho. Algo chama a atenção em relação a esses 4 adversários. Estou pegando a classificação da 10ª rodada, ok? Claro que isso vai mudar aí durante conforme as rodadas foram acontecendo. Mas, como fechou o mês de maio, na 10ª rodada, todas essas 4 equipes estão na segunda página da tabela. O América é o melhor colocado deles, 12º colocado. O Atlético, 14º. O Criciúma fechou a 10ª rodada em 16º e a equipe do Amazonas em 18º. América 12º, Atlético 14º, Criciúma 16º, Amazonas 18º. Então o melhor colocado, o Vila não vai pegar nenhum dos 10 primeiros colocados, dos 11 primeiros colocados nessa sequência de mês de junho. É claro que um desses times aí pode subir na tabela e ocupar uma melhor colocação durante o período, mas no início do mês é assim que eles estão começando. Então, colocando aqui na tela novamente para vocês os jogos: Criciúma, América, Amazonas e Atlético. O Vila vem de 2 derrotas consecutivas e isso fez com que a equipe saísse do G4, caindo para a 8ª colocação. Para voltar ao G4, eu imagino que dificilmente o Vila voltará ao G4 somando menos de 10 pontos nessa sequência. Por exemplo, 9 pontos, que seria uma pontuação boa, Você fazer 9 de 12, 75% de aproveitamento, é uma pontuação excelente. Só que o Vila, que hoje tem 16, chegaria a 25. Então o Vila teria que torcer contra muita gente para não chegar ou ultrapassar os 25 pontos. Então, mesmo sendo uma pontuação excelente, de 9 pontos, 9 de 12, o Vila dificilmente terminará no G4 somando menos de 10 pontos. Com 10 o Vila já chegaria a 26, tem um pouco mais de chance. Com 12 faria 28, aí as chances aumentam muito mais para que a equipe esteja no G4. Então essa aí é a missão do Vila, conseguir 10 de 12 pontos, o que é sempre complicado, falando de Série B, uma competição muito acirrada, muito disputada, você fazer 10 de 12 pontos não é fácil. Então, nessa sequência do Vila, eu pelo menos considero a seguinte, eu vejo muito aquelas análises, o que vai dar nos jogos, quantos pontos vai somar nessa sequência. Eu não sei, eu não sei quantos pontos o Vila somará nessa sequência, mas eu projeto aqui que se o Vila somar 9 pontos dos 12, para mim
a equipe colorada terá feito um desempenho bom muito bom nesta sequência. 9 de 12, para mim o Vila terá feito um desempenho muito bom nessa sequência. 8 também considero positivo. Por quê? Com 8 pontos o Vila fará 66% de aproveitamento. É um aproveitamento superior àquele que normalmente o quarto colocado se classifica para a Série A, que costuma ficar na faixa entre 55% e 56%. Estaria 10% a mais. Ah, Gilias, mas aí pode não entrar dentro do G4. Ok, mas se não estiver dentro do G4, não vai ser por essa sequência, vai ser pelos resultados anteriores, correto? Então, trabalhando de sequência em sequência, eu considero que de 8 pontos para cima, o Vila terá feito um bom desempenho nestes 4 jogos do mês de junho. 2 jogos dentro de casa, onde o Vila é muito forte, contra adversários de camisa na Série B, adversários de elencos interessantes, mas que não vêm bem na competição, o América e o Atlético. E nos jogos fora de casa, um jogo contra o Criciúma, um jogo complicado no interior de Santa Catarina. O Criciúma é também um time tradicional do futebol brasileiro, tem um elenco que para mim deixa a desejar, mas mesmo assim projeta um jogo difícil para a equipe colorada no interior de Santa Catarina. E o Amazonas, que é o time destes 4 que, ao meu ver, impõe menos medo ao Vila. Claro que jogando fora de casa na Série B é sempre um fator complicador, mas o Amazonas é uma equipe que tem muitas limitações, né? Está presente aí nessa zona do rebaixamento praticamente desde as primeiras rodadas, tem muitas dificuldades dentro da competição, então é um jogo em que o Vila precisa ter força para buscar os 3 pontos. Não é fácil? Não, normalmente não. Mas o Vila precisa ter força nesse tipo de jogo para buscar os 3 pontos e para voltar a subir dentro da tabela de classificação. Agora, claro, você, torcedor colorado, também tem a sua visão. Para você, qual seria uma pontuação interessante? Lembrando que o Vila vai de 0 a 12. 0 é se não fizer nada, 12 se fizer tudo. Então, nessa sequência, eu tenho da seguinte forma. Se o Vila somar até 6 pontos, para mim é uma pontuação ruim. De 6 para baixo é ruim. 7, razoável. 8, já considero bom. De 9 em diante, muito bom. Eu faria mais ou menos essa divisão. 6 para baixo, ruim. Quanto mais baixo, ruim, né? 7, regular. 8, bom. De 9 em diante, muito bom. Mas você, torcedor, pode fazer também aí a sua avaliação, fazer aí a sua análise deste mês de junho e dizer, se você está confiante para o Vila Nova no desempenho deste mês contra o Criciúma fora de casa, contra o América Mineiro em casa, o Amazonas fora de casa e o Clássico contra o Atlético. Fiquem todos muito bem, muito obrigado pela audiência, por acompanhar o vídeo aqui até o final. Se você ainda não for inscrito, outra vez eu te convido a se inscrever. Grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.